3, 2, 1. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Hoje nós vamos falar sobre guerra comercial, é isso aí. Guerra comercial, cara. Vai, continua. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Hoje a pauta é guerras econômicas e comerciais. Para discutir o assunto, Eduardo Miranda. Fala aí, galera, tudo bom? Vamos discutir um pouquinho sobre guerras comerciais, o que é, de onde vem, do que se alimentam e como sobrevivem. E André Rocha. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Vamos lá. Bom. Galera, o que vocês entendem? O que vocês entendem sobre guerra comercial, guerra econômica? Cara, a guerra comercial, eu entendo aquele velho protecionismo de indústria nacional, né, que todo mundo faz. Vamos defender aqui, vamos colocar taxa sobre o produto chinês, vamos colocar taxa sobre o produto americano para defender a nossa indústria nacional, fortalecer o patriotismo, o nacionalismo e aquela papagaiada toda. Isso seria a guerra Comercial? comercial e a econômica. Eu acho que as duas são bem parecidas, né? Uhum. Tipo, uma bem próxima da outra, que tipo, guerra econômica pode ser isso também, junto com sanções, sabe? A partir de agora a gente não vende mais pro Japão, pra Cuba, pra Venezuela, porque eles desrespeitaram um acordo tal. Eles precisam de democracia. É o dito imperialismo americano. Exatamente. Por que Cuba é horrível? Por causa dos embargos dos Estados Unidos. E quais são os efeitos da guerra comercial? A gente pode começar de uma forma micro, né, uma coisa dentro do país, dentro da população, nas suas relações comerciais internas, e extrapolar isso para uma forma externa na relação de comércio entre países. Porque acho que uma dúvida que eu tinha também antes de pesquisar sobre o tema é, por exemplo, como é que o Brasil vende soja para a China, por exemplo? Quem é que faz essa negociação? Né? Porque, na verdade, quem está produzindo a soja são os fazendeiros, os agropecuários. Mas são eles que negociam diretamente com o governo ou com as empresas chinesas? Pra mim que é eles que produzem e eles que vendem diretamente. Então, mas é porque sempre fala que... Às vezes acontece isso, mas às vezes não. Como é que geralmente funciona? Vamos primeiro tratar aqui que é comércio, né? Por que o comércio existe? Basicamente assim... Toda pessoa com um mínimo de consciência se especializa em alguma coisa que ela faz bem ou que ela gosta. Tipo assim, Danilo é biólogo. Uhum. Ele faz bem biologia? Duvidoso. Tá, vamos usar um outro exemplo. O André, ele é físico. Vamos pegar outro exemplo então. Não, dá pra usar o André. Vamos supor que ele se especializou em física, ele gosta de dar aula de física. Beleza. Para ele é muito mais vantajoso pegar esse dinheiro que ele dá aula de física e comprar um sapato, em vez dele mesmo fazer o sapato dele. Porque o sapato, primeiro, ele não sabe fazer. Ia ficar horrível. Segundo, que ele ia levar muito tempo para fazer. Então, tipo, a divisão do trabalho faz com que cada pessoa se especialize em uma área específica e a partir daquele momento começa a produzir mais. Se você se especializou numa coisa, você começa a produzir muito. Consequentemente, você troca aquela mercadoria por outras mercadorias que você precisa. Antigamente, o comércio era basicamente escambo. Eu produzia vaca. Tem alguém que produz repolho. Então eu vou trocar um pedaço da minha vaca por um repolho. E assim foi indo. Sim. Hoje, isso também continua parecido, só que agora com dinheiro, né? A gente troca o nosso serviço... A moeda comum é o dinheiro, a moeda. A moeda. A gente troca por alguma coisa, que é uma moeda, e com essa moeda a gente vai e compra da nossa necessidade. Isso também acontece com estados, entre países. Por exemplo, no Brasil tem uma extensão territorial gigante, um clima favorável, solo relativamente bom para plantar, então a gente tem uma facilidade muito grande de plantar, sei lá, soja. Só que não dá para você comer soja. Não dá para você construir um carro com soja, não dá para você construir sapato com soja. Então, tipo, você pega esse produto e vende, e com esse dinheiro você compra outros produtos. Outros serviços. Do que vocês falaram aí, basicamente acontece assim. Existem, vamos dizer, como se fossem, eu não sei o nome atual agora,
que antigamente seria guildas, mas hoje, tipo, juntas comerciais. Nós 3 aqui somos produtores de soja. A gente se junta num certo, tipo, um acordo, e uma pessoa vai lá procurar a gente para comprar a nossa soja. É o representante. Um representante para comprar todo nossa produção como um só. A partir disso, ele chega no país, oferece formas de pagamento, coisa e tal. Só que uma coisa interessante é que, tipo assim, as pessoas acham que pega em dinheiro. Tipo, nossa moeda é real. Quando a gente vende a soja para a China, por exemplo, a gente não recebe em real, a gente recebe em dólar. Então, na verdade, o cara deixa o dólar com, na verdade, a relação internacionais, né, fica ali com esse dólar, e através desse dólar ou a gente troca por reais, ou a gente compra outros produtos. Ou vende para outras pessoas comprarem produtos, que geralmente é o que mais acontece. Tipo, a gente é vendedor de soja, vendeu essa soja para a China, recebeu, sei lá, $1 milhão. A gente não pode usar dólares no Brasil. Existe o câmbio. Isso, existe a questão de curso forçado, a gente não pode usar outra moeda dentro do Brasil. Então isso não serve. A gente começa, eu tenho uma carta de $1 milhão aqui. Aí eu ofereço, sei lá, pra Melissa, que ela importa coisas da China com dólar. Você não quer comprar minha carta de $1 milhão? Ela, quero. A gente faz essa troca. Porque é melhor do que fazer o câmbio. Exatamente. Aí ela te dá R$5 milhões. Ela me dá R$5 milhões e fica com essa carta e já vai direto da China com esse dólar que ela tem. Mas quando tu falou assim, vender pra China, a China é quem, tá ligado? São empresas de lá. Geralmente são empresas. É porque na minha cabeça é o seguinte, nós temos aqui o nosso grupinho de soja e elegemos você pra lá vender a nossa soja na China. Só que como a gente tem o Estado, ele obrigatoriamente porque ele vai lá e faz essa comunicação. Muitas vezes acontece Ou pelo menos ele dita a regra de como vai ser feita essa negociação. Então, muitas vezes isso acontece porque, tipo assim, a maior parte dos países tem essa resistência. Nenhum país é realmente livre de comércio, sabe? De, tipo, vende o que quiser que tá tranquilo. Não, sempre tem essa questão. A China não aceita, sei lá, carne vermelha do Brasil. Então, se a gente quiser fazer um acordo de carne vermelha, a gente não vai conseguir chegar lá porque a empresa não vai comprar da gente, porque ela não pode comprar. Então tem que ir um cara, mais ou menos aqui do governo brasileiro, geralmente os diplomatas que fazem isso? Um diplomata, ele pode fazer isso também. O ministro das Relações Exteriores. É mais comum diplomata, mas isso pode acontecer. Já aconteceu, por exemplo, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, foi lá em Davos, ele palestrou para vários setores diferentes com a intenção de fechar acordos comerciais. Isso. Então, vai um diplomata lá e fala, eu queria vender carne para vocês, como é que a gente pode fazer? Aí o governo chinês vai mandar o diplomata, a carne de vocês, eu queria que tivesse isso ou isso ou isso. Mas o checklist de esses requisitos. Ou ele pode até falar, mas eu só compraria a carne de vocês se vocês comprassem a nossa, sei lá, o que a China produz, tudo. Nossos insumos médicos, por exemplo. Aí acaba tendo que fazer que eles chamam em cotas. Vocês vão vender, sei lá, 2.000 toneladas de carne pra gente, em troca vocês têm que comprar 1.000 produtos eletrônicos. Esse tipo de coisa pode acontecer também. Mas isso é, por exemplo, só para produtos em grande escala? Só em grande escala. Soja, eletrônicos, porque, por exemplo, se for uma empresa de outro setor bem menor, ela não consegue ir sozinha em outro país e tal. Aí consegue, só que daí ela entra como se fosse no varejo. Aí se aproxima um pouco do que a gente faz quando compra um AliExpress, tá ligado? Só que ele consegue, ele compra um pouquinho maior quantidade. Tipo, ele aluga um container com uma empresa, aí ele conhece alguém no porto do chinês, conhece alguém que compra o produto, leva pro porto chinês e entrega pra ele aqui. Ele consegue um preço melhor? Consegue. Só que ele ainda assim não faz um acordo comercial como quando a gente fala de acordos comerciais de carne, de soja, disso aí. Isso aí é algo bem mais que rola muita grana, tanto para os dois governos, tá ligado? Então, eles acabam se envolvendo nisso sim. É bem comum. Porque toda essa questão de guerra comercial e econômica, né, são bem parecidos, na verdade, os termos, é uma coisa que não é algo, tipo, recente, não é? A gente, desde que a humanidade começou a trocar, né, fazer troca, fazer comércio, ela já existe. A gente até estava conversando antes sobre, por exemplo, as guerras anglo-holandesas, onde os dois disputavam não só os caminhos, pelo menos da China, os comércios com a China, mas também as rotas que eram feitas. Também a gente discutiu sobre as guerras santas, né? Porque
por mais que tenha todo aquele viés, lá, tinha muito aquele viés religioso, mas também era disputa de rotas econômicas de mercado. Como é que é Silk Road? O caminho da seda lá, eu esqueci o nome. Caminho da seda? É a Rota da Seda. Rota da Seda, para a China. É que antigamente o comércio era bem mais restrito, né? Então, tipo, o que hoje as pessoas fecham entre países, não, a China não vai vender para tal país, ou os Estados Unidos não vai vender para tal país porque tem uma rixa política, coisa e tal, antes acontecia com caminhos. Então, tipo, a estrada tal que leva a Europa até a China é uma rota. Quem controlava aquela rota podia cobrar imposto no transporte. Geopolítico, né? É muito geográfico, extremamente geográfico. Principalmente na Idade Média ali, os senhores que tinham, os grandes senhores feudais ali, eles controlavam o caminho. Então, basicamente, eles controlavam todo o comércio. Aí, por exemplo, eu tenho um país, eu sou um senhor feudal e eu quero comerciar com o senhor feudal André. Porém, entre os meus terrenos e o terreno dele, tem o seu, né? O seu no meio. Aí você impedir que vocês passassem. Ou cobrar uma taxa. Geralmente era o que acontecia, cobrar uma taxa. Na época feudal não acontecia tanto comércio entre feudos, né? Basicamente era a subsistência do feudo. Mas tinha a questão já das cidades-estados lá, Veneza, que já eram grandiosas assim, e elas faziam rotas comerciais principalmente com a China, que tinha as especiarias, a Índia tinha as especiarias. Eles, quando Portugal descobriu a rota lá, eu ia até comentar, o boom, né, na época das navegações, lá a gente coloca volta de 1500, né, que aí começa a gerar as grandes navegações, que aí o Brasil também vai ser descoberto, vai para a Índia, né. Tem até a questão de realmente ter guerras, de destruir navios, derrubar navios de especiarias com mercadorias a fim de, cara, que é quem controla. Sim, essa rota é minha. Se você tá aqui, você tá invadindo. É como se fosse invadir um território. Eles consideravam questão de guerra mesmo, então podia destruir qualquer outro navio. Mas por que é guerra econômica? Por que é lucrativo para alguém destruir o outro? Você... Não fazer o comércio dele. Você não tem concorrência. Então, hoje não é mais lucrativo, mas antigamente era. Porque antigamente tinha a questão do mercantilismo. Basicamente, as pessoas queriam acumular dinheiro. Eles tinham essa mentalidade que se você acumulasse ouro, você era rico. Só que isso não é um conceito de riqueza, porque imagina que você está no meio do deserto com uma carroça cheia de diamante. Sim, é relativo. Teoricamente você está multibilionário, mas você não compra nada com aquilo, você vai morrer cheio de diamante, então você não é rico. Rico é a capacidade de comprar as coisas. Então é por isso que quando a gente fala hoje, atualmente, não é toda escola econômica que fala isso, né? Mas basicamente as escolas econômicas mais sensatas falam que riqueza, poder de compra, é a capacidade que você tem de comprar. Poder de compra. É o poder de compra. É a capacidade, não é necessariamente moedas. Não é necessariamente moeda. Se eu tivesse, sei lá, uma caneca, e essa caneca eu conseguir comprar uma casa, encher ela de comida, coisa e tal, o meu poder de compra é gigante. Mesmo que essa moeda não possa aparecer nada. Então a gente pode dizer que tipo, guerra econômica, comercial, ela meio que independe do Estado ou não. É porque o comércio ele independe, né? Tipo, naturalmente as pessoas sempre vão fazer comércio. Porque a gente pode se juntar aqui, vamos supor que a gente está vivendo numa cultura, numa sociedade de livre mercado, onde não há, por exemplo, Estado ou qualquer agente regulador que vai te sancionar, dizer o que você pode, o jeito que você pode negociar, ou até mesmo o que negociar. Mas a gente pode juntar aqui, fazer um lobby e chutar qualquer cabeça pequenininha que tenta entrar no mercado. Mais ou menos. Se a gente conseguir controle através de lei do Estado, é possível. Mas aí envolve o Estado. Eu tô falando não ter o Estado. Sem Estado é muito difícil. Sabe por quê? Porque se tu realmente fosse destruir todas as pequenas empresas, tu ia gerar um negócio de pessoas criando pequenas empresas para tu comprar. Só para te vender. Então não é ser lucrativo para ti. Isso inclusive já aconteceu. Já? Acho que a Coca-Cola tem um histórico, não? Disso? Não, foi o Rockefeller. Teve fazia. Eu acho que foi em 1800 e alguma coisa, ele quis montar um monopólio de petróleo. E toda empresa de petróleo ele ia lá e comprava. Independente se a empresa era boa, no começo ele comprava empresa lucrativa. Depois ele qualquer empresa que aparecer, e aí que os caras sacaram? Bom, se ele vai comprar... Que é uma empresa aí de aí o que os caras faziam? Eles pegavam um empréstimo, sei lá, $1 milhão, montavam uma empresa, chegavam no Rockefeller e falavam assim, cara, eu tô fazendo uma empresa lá de petróleo, você não quer comprar não? Mas você começou agora.
pode ser que daqui 2 anos ele esteja bem, e aí? Aí ele ia lá e pagava 5 milhões da empresa. Aí o cara pagava o crédito dele. E ficava rico. Isso aconteceu muito, até que ele parou de fazer isso. Ele percebeu que é impossível. Se você não tiver força do Estado, você não consegue fazer um monopólio puro. Essa teoria de monopólio, ela cai por terra. Muita gente não acredita nisso porque... não temos nenhuma experiência. Não tem muita experiência de livre mercado puro. Mas, na prática, é impossível você fazer um monopólio. Livre mercado e capitalismo são duas coisas juntas, unidas e inseparáveis, né? Teoricamente, sim. Na prática, não. Porque o capitalismo não é justamente você negociar, você produzir o seu bem e negociar com quem você quiser? Sim, só que hoje a gente se denomina capitalista, né? Na prática tem diversas interferências econômicas, então não é totalmente livre. Só que a gente ainda vive num regime capitalista. O capitalismo cai naquela... na mesma falácia, só que... Não falácia. Por exemplo, quando a gente vai questionar sobre o socialismo e o comunismo, aí tem uma galera que fala, não teve comunismo de verdade, sim, não sei o quê. Verdade. Então nunca teve capitalismo de verdade. Capitalismo de verdade. A gente acaba caindo na mesma... Olha que vítima. No mesmo argumento. No mesmo argumento de comunista. A gente nunca teve capitalismo de verdade. Quem diria? Tem gente que fala que os Estados Unidos é um exemplo de capitalismo, eles estão muito longe de ser. Eles, apesar de já terem sido muito fortes, eles estão bem longe de ser. São os países extremamente protecionistas, regulamentar, tudo. Inclusive, assim, historicamente, eu estava pesquisando, aí atualmente, no contexto atual, a guerra econômica, os dois protagonistas ali são os Estados Unidos e a China, né? Aí tá até falando sobre o governo do Trump, que ele começou a colocar protecionismo para fomentar o mercado interno, porque tinha esse problema, né? Colocar mais sanções em relação ao mercado chinês, né? E a China, né, crescendo aí como sempre, fazendo negócio com everyone. Cara, às vezes isso não é um tiro no pé. Não, isso é muito sempre tiro. É sempre, né? Você vai estar sempre empobrecendo a sua população. Mesmo que pareça que você está empobrecendo o restante da galera, na verdade você está se empobrecendo. Tem um economista que falava o Bashar, tem aquilo que você vê e que não vê. Aí tem um outro livro que é do Economia em uma Única Lição, do Henry Hallis, alguma coisa assim, não sei falar o nome do cara. Basicamente o livro inteiro ele fala disso. O problema de economista é observar um fenômeno somente de uma perspectiva. Porque toda unidade, todo ser humano, ele é ao mesmo tempo produtor, você tem que trabalhar, então você produz alguma coisa. Ele também é consumidor, você precisa comprar as coisas. E ele diz também que você é contribuinte. Contribuinte por... Você paga imposto. Ah, tá. Nesse sentido. Contribuinte. Contribuinte. É um nome bonito para obrigatório. É o Henry Hazlitt. Hazlitt, isso mesmo. Basicamente o livro todo cita isso, de que você tem que olhar sobre duas perspectivas. Por exemplo, é interessante, a gente estava até conversando sobre aquilo. É interessante, né? O Brasil, ele não tem uma indústria muito tecnológica, muito avançada quanto a China para produzir, sei lá, computador. Então é justo a gente colocar uma barreira para os produtos chineses entrar aqui no Brasil, senão vai ser uma competição desleal com o produto brasileiro, certo? Sim. Tipo, o nosso computador produzido aqui custa R$3.000, o da China chega a R$1.000. Chega a R$1.000. Com imposto. Com imposto e com frete. Isso é exemplo de qualquer eletrônico importado. Basicamente. Só que quando a gente coloca essa barreira, a gente está vendo o quê? As empresas de computadores brasileiros estão empregando mais pessoas. Isso é legal? Sim, de certa forma sim. Você está criando emprego, está fortalecendo a indústria nacional. Só que você não está vendo as outras coisas decorrentes disso. Porque quando um cara... Imagina você, foi comprar um computador novo e em vez de você pagar R$1.000, você pagou R$3.000. Esses R$2.000 a mais que você gastou, poderia ter sido... Você poderia ter comprado uma televisão e comprado, sei lá, reformado todo o seu guarda-roupa. Comprou um monte de roupa diferente. Então, esses R$2.000 poderia ter fomentado a empresa de casaco e a empresa de televisão. Exato. Só que você nunca vai saber o quanto foi consumido. Por quê? Porque aquilo nunca existiu. Gastou só num Apple. E ainda você coloca um problema sério que é a indústria fica extremamente cômoda. É fácil para ela não precisa melhorar. Ela sabe que, independente se o produto dela chegar a R$5.000, o governo vai ter que aumentar o imposto sobre produtos importados, porque senão eu não vou sobreviver. Os famosos lobbies. Os lobbies. Então você vai diminuindo a qualidade e aumentando o preço. Isso no longo prazo faz todos os produtos ficar mais caros. E aí, se a pessoa ainda não consegue enxergar isso, vamos pensar. Se é tão bom o protecionismo, mas tão bom mesmo, por que a gente não faz protecionismo de cidade? De bairro? De estado?
Como assim? Vamos proteger a indústria de Rondônia aqui. Vamos proteger a indústria de Porto Velho. Vamos taxar todos os queijos que não são de Rondônia. Taxar hard, assim, colocar 70%. Ou até mais, vamos taxar todo produto que não vem de Porto Velho. Seja Ariquemes aqui. Vamos taxar. Se é bom, vai fortalecer as indústrias. Por que a gente não faz isso? Porque não tem lógica. É comércio do mesmo jeito. A gente só compra uma coisa, a gente só troca uma coisa se vai ter vantagem. A pessoa esquece disso porque ela pensa assim, eu estou perdendo dinheiro para comprar alguma coisa. Só que na verdade você só está dando um dinheiro porque aquele produto que você está pegando vale mais que o dinheiro. Se eu tenho, sei lá, R$1.000 e compro um computador, significa que para mim aquele computador vai valer mais do que R$1.000. Senão eu não faria essa troca, eu ficaria com o dinheiro. E pro outro cara a mesma coisa. Pro outro cara a mesma coisa. R$1.000 do que o computador. Porque ele tem diversos. Exatamente. Então, só que as pessoas não enxergam isso. E quando você começa a colocar barreiras, você naturalmente empobrece todo mundo. Porque significa que se é uma troca que eu não faria, eu fui podado de fazer algo que era benéfico para mim. Mas se é ilógico nessa situação de cidades, por exemplo, por que acontece entre países? É um tipo de xenofobia / mentalidade de mercantilismo desde sempre, tá ligado? Isso sempre aconteceu. E aí as pessoas falam de... Não, tu havia falado uma palavra antes, que isso exclui os pobres, tinha uma palavra pra isso. Demofobia. Isso. A gente tava comentando sobre o quanto era difícil você conseguir de forma legal ter a porte ou posse? Posse de arma. Aí chegamos lá, se não me engano foi o Edson que falou que é mais ou menos R$3.000 para você fazer toda a burocracia e comprar uma arma. Não, só a burocracia, a arma é a parte. Aí tipo, quem é que tem R$3.000 para pagar de burocracia e mais... Acho que 3 mil eu exagerei um pouquinho, mas certeza que é mais de 1.000. Mais de 1.000, mas aí tu vai comprar qualquer arma, é cara também. Tipo assim, na verdade você tá colocando que a posse de arma é só para uma certa classe social de um país. E de certa forma é um protecionismo. Isso é um protecionismo. Você cria interno. E se você pensar bem, o que você falou de eletrônico, tipo, vamos taxar produtos eletrônicos de fora pra gente fornecer na nossa indústria nacional. O que na prática acontece? O cara que é rico, ele consegue viajar lá pra fora, tanto é que volta com iPhone, com MacBook, com sei lá, Apple Watch, volta com tudo. O pobre, ele não consegue viajar pra fora. Ele vai comprar um produto mais caro aqui. Significa que ele só ficou mais pobre. Só que isso é tão ilógico, porque, claro, existem muitos outros fatores, né? O pessoal fala muito é bastante camada se a gente parar pra pensar, né? Tem aquela questão de balança comercial. Quem assiste Jornal Nacional sempre viu, a balança comercial desse ano está desfavorável. Balança comercial basicamente é o quê? Exportação e menos importação. Do ponto de vista, algumas pessoas acham que é muito ruim a gente importar muito e exportar pouco. Isso tem um sentido lógico, que significa que nossos produtos não são muito competitivos lá fora, a gente vende pouco. Isso só em valores numéricos? Tipo, importar menos do que exportar? Em valor monetário. Tipo, a gente importou $1 bilhão e exportou, sei lá, $500 milhões. Então a gente está com a balança comercial desfavorável, porque a gente está importando mais do que exportando. Consumindo mais do que... Isso em partes tem um problema, porque quando você... Lembra aquela que eu falei, que a gente não compra em reais, não recebe em reais? Quando a gente começa a importar muita coisa, significa que a gente está comprando coisa de fora. Então a gente antes teve que comprar dólar. O dólar, aqui no Brasil, fica com o Banco Central. Então a gente... Claro que não diretamente isso que eu nunca entendi também. Mas a gente chega no Banco Central e fala assim, Banco Central, olha só, tô querendo comprar, sei lá, $1 milhão de produtos lá da China. Me dá $1 milhão aí eu dou o dinheiro pra ele troca em dólares e eu pago o cara. Só que tu não vê isso acontecendo. Eu não vejo isso acontecendo, mas basicamente é isso que aconteceu. Então quando a gente importa muito, significa que as reservas de dólares do Brasil tá saindo muito. Quando tem muita reserva de dólar saindo, o nosso câmbio fica desvalorizado. Significa que a gente começa a aumentar, sei lá, hoje tá R$5 o câmbio, passa 6, 7, 8. Isso, num curto prazo, é um problema? Sim. E quando começa a aumentar muito o câmbio, a inflação aumenta, porque a gente tem muito produto que vem de fora. Porém, isso só é um problema por conta de outros problemas criados pelo próprio Estado, aqui dentro. Porque se existe essa questão, essa diferença de câmbio aumentando,
e a taxa de juros, por exemplo, é muito baixa, vai fazer com que investidores não queiram entrar aqui. Agora, em contrapartida, vamos supor que a gente vivesse num livre mercado e isso começasse a acontecer. O nosso câmbio ficasse desvalorizado, significa que as pessoas de fora iam ver, caraca, vale muito a pena eu comprar produto do Brasil. Porque com $1 eu consigo comprar, sei lá, 6 produtos dele, tipo R$6. Então, tipo, começa a valer a pena. Aí o cara começa a vir e comprar, investir, fazer as coisas. A tendência é mais dólar entrar e se equilibrar. Só que por que isso geralmente não acontece? Por conta de barreira. A nossa Constituição, eu estava até falando de um livro para vocês lá do Guia dos Perplexos, do Roberto Campos. Ele fala sobre a Constituição brasileira. Cara, a Constituição de 88 existe um monte de coisa que faz reserva de mercado brasileiro. Realmente tem, eu não lembro o artigo lá, eu posso ver para vocês, tem uma parte que fala como o mercado interno brasileiro ser como se fosse um bem nacional. Significa que nenhuma empresa pode vir e usar o nosso mercado interno porque ele é um bem nacional. Uhum. Só que, tipo, ele só está considerando isso do ponto de vista do produtor, ele não está considerando isso do ponto de vista do consumidor. Que para ele é melhor comprar produto de fora que é mais barato, que é melhor. Pô, você não quer comprar um computador que é mais barato? Óbvio que você quer. Melhor. E melhor? Por que você não ia querer? Só que eles só fizeram toda barreira e tal. Muita coisa mudou. Só que ainda assim você vê que é muita dificuldade para uma empresa de fora entrar. E aí cria esse problema de balanço comercial, porque na prática não faz diferença. As pessoas, vamos dizer assim, na prática, exportam para poder comprar. Que foi o que eu disse. Se eu exportei dinheiro, peguei dólar, vendi para a Melissa foi lá e importou. Deu tudo elas por ela. Não faz diferença essa questão de balanço comercial. Mas isso aí vem desde o mercantilismo, com aquela mentalidade. Não, eu preciso exportar o máximo que for. Porque eu tenho que acumular dinheiro, eu tenho que acumular ouro, acumular. Muito economista ainda pega essa ideia e traz para hoje, que não faz sentido nenhum. Nesse negócio de balanço comercial, poderia dizer que na China também é desfavorável? Sim. Lá tem bilhões de pessoas e eles consomem muito mais que... Sim, eles são extremamente importadores de matéria-prima. Até porque eles produzem praticamente tudo. Mas lá também tem matéria-prima, né? Tem. Mas eles ainda assim consomem muito. Minério de ferro, soja... Borracha. Muito. Comida. Só que, tipo, pra você tem que alimentar a galera que faz as coisas. Eles, de propósito, eles desvalorizam a moeda deles para eles poderem exportar mais. Isso, na prática, empobrece a população, porque eles estão fazendo isso de forma artificial. Só que ainda assim, eles criam condições favoráveis para que empresas entrem lá. Pica. As pessoas falam muito de... A gente tava até brincando, né? De questão... Pica! Meu Deus! Coronavírus, senhores. As pessoas até brincam muito sobre a questão de escravidão na China e tal. Existe sim muitas questões, vamos dizer assim, desumanas, mas a média do salário chinês já estava passando do Brasil. Então, tipo... Eu ouvi dizer isso, que, sei lá, 30 anos atrás, os escravozinhos lá ganhavam $1 por dia, não sei o quê. Só que com esse mercado aberto para empregar todo mundo, hoje em dia eles ganham $10. Sim. O que já é muito melhor. Tá já ligado? é muito melhor e vai melhorando mais ainda. Daqui a uns 20 anos... tá ligado? Por que muita gente entrou lá? E por que eles recebiam pouco? Cara, era 1 bilhão de pessoas. Tipo, sempre teve muita gente. Então, tipo, o cara que entrasse lá tinha mão de obra de sobra. E você não era insubstituível. À medida que foi chegando muita empresa lá, começa a ficar mais difícil você conseguir trabalhador qualificado. Mas como que eles estão prosperando tanto assim no capitalismo, sendo que o país e o governo não é capitalista? É porque eles têm umas regras muito fortes assim, de questão de mobilidade dentro do próprio país, né? Tipo, se você trabalha na zona rural, você é pobre e miserável. E é muito difícil você ir pra cidade, tá ligado? Você não pode simplesmente, que nem o pessoal que, eu vou sair daqui e vou pra São Paulo, porque eu quero lá. Não pode. Você tem que ter um passe do governo. É tudo muito mais burocrático. É tudo muito mais burocrático, exatamente. Desse ponto de vista é bem mais burocrático. Mesmo sendo um mercado favorável para tu abrir uma empresa. Exatamente. E eles fazem muita emissão de dívida, emissão de dinheiro para fomentar esse desenvolvimento deles. Muito mesmo. O que no longo prazo não é muito sustentável, né? No começo do podcast, na minha cabeça, tipo, guerra comercial e econômica, eu via muito numa visão internacional, mas aparentemente tá bem mais próximo, tá mais do nosso lado do que a gente imagina. Porque Como isso, assim, mais do nosso lado? Internamente, dentro do país. Tu diz o ICMS? Por exemplo, não, tipo,
comércio entre estados. Eu imaginei, tipo, os estados que colocam um subsídio ou protecionismo, não sei falar exatamente, em produtos que não são do estado. Sim, por exemplo, ali, eu sei, por exemplo, da questão do queijo ali de Minas Gerais e São Paulo. Aparentemente não há uma lei específica regulamentando os queijos, o que são queijos, tipos de queijo, mas no sentido que não pode ser vendido para São Paulo, porque tem um mercado dentro de São Paulo que produz queijo. Isso daí, os estados eles têm autonomia para criar imposto estadual, né? Que é o ICMS. Eles aumentam a alíquota de acordo com o produto que vem de fora. Só que isso acaba sendo um tiro no próprio pé, porque beleza, não vai entrar o queijo mineiro aqui. Só que em compensação você está sustentando uma indústria que provavelmente não vai. Porque se as pessoas não compram o seu produto naturalmente, não é porque elas não gostam de você, é porque elas não gostam do seu produto. Cacete. Então você está forçando uma coisa que as pessoas ainda não querem, tá ligado? Então, é o problema de qualquer subsídio, né? Qualquer subsídio, todo subsídio é assim. Qualquer e isso acontece no mundo inteiro, em qualquer lugar. Todo lugar é assim, as pessoas realmente acreditam. E se você sair perguntando na rua, você acha bom colocar um imposto para importar produto de fora, tal? A pessoa, não, é isso aí porque tem que proteger a nossa empresa e tal. Só que ela não enxerga que lá na frente isso é pior para ela. Mas às vezes as pessoas que falam isso, que é bom e tal, o país se desenvolver, são as que jogam a culpa nos Estados Unidos de Cuba ser pobre. Sim. Eles realmente têm culpa nisso? O embargo que eles fazem, ou não? Parte sim, parte não. Você não pode culpar um país por um... Tipo assim, vamos pegar a Cuba. Ela é extremamente subdesenvolvida. Tem poucos produtos que entram em Cuba por causa de embargo econômico. É necessariamente por isso que Cuba é pobre? Não. Não é por isso. Isso, sem dúvida, ajuda. Porque se você fica isolado, para pensar. Você é físico. Você dá aula de física. Não vou fazer comércio com mais ninguém. Eu vou produzir tudo que eu preciso. Vou produzir minhas roupas, vou plantar minha comida. Muito provavelmente você vai ser pobre. Você vai ter o necessário para sobreviver e olha lá, algum dia você vai ficar com fome. Passar o dia inteiro produzindo as coisas. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, naturalmente, você se isolar gera uma pobreza, mas não é só por isso. Porque eles também são extremamente, nem um pouco, com liberdade econômica. Tipo, eles não deixam fazer negócio. Então... É tipo a China. Tá ligado? Só que a China, ela pelo menos comercialmente, ela se abre. Do ponto de vista que Cuba não. Então... eles não se abrem, não é algo que foi imposto de outro país. Também nos Estados Unidos sancionou mesmo. Só piorou. Mas eu acho que aí entra a pegada da guerra comercial no sentido internacional. Por exemplo, aí tem os famosos grupos econômicos, né? A União Europeia, Mercosul, a OCDE, né? OCDE. Aí tipo, por exemplo, os Estados Unidos, que é da OCDE, fala, nós não vamos comercializar com Cuba. E todos os aliados econômicos dos Estados Unidos, se quiserem manter, tipo assim, uma condição. Se você fazer comércio com Cuba, eu paro de fazer comércio com você. Não só comércio, é que tipo assim... Por exemplo, você, sei lá, a Inglaterra. Eu sou Estados Unidos e você é a Inglaterra. Se a Inglaterra quiser fazer comércio com Cuba, eu já paro de fazer negócio com a Inglaterra porque, entendeu? Eu tava achando que eu era tipo um produtor americano e eu tava afim de fazer comércio com Cuba. Daí os Estados Unidos nem deixa. Mas não deixa mesmo. Não deixa. É porque, tipo assim, quando você entra num grupo... Mas você pode fazer informal. Um grupo econômico. São facilidades aí. Tipo, os organismos internacionais de comércio. Eu peguei aqui, ó, FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, e a Câmara de Comércio Internacional, CCI. Tipo, por que eles existem? Basicamente é tipo meio que acordos já pré-estabelecidos que colocam umas regras. Tipo assim, pra você entrar no nosso rolê aqui, você tem que você não pode colocar uma taxa de importação tanto, o máximo de taxa que você vai poder colocar, vamos supor assim, é 10%, você não vai poder colocar cota, e se você precisar, a gente tem um fundo de emergência que pode dar crédito facilitado, coisa e tal. Então os países entram nisso porque é mais fácil. Tipo, você já tem meio que uns acordos, você não precisa fazer acordo bilateral. Você já tem meio campo feito. Só vai lá e não é tão trabalhoso, exatamente. Só que tem as regras. As regras geralmente os países mais fortes, mais ricos, que financiam isso aí, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, ele é um banco mundial.
Então, se você tá passando crise, você vai lá e pede dinheiro emprestado para ele. Só que esse dinheiro veio de outros países. Os países que têm mais riqueza, que investem mais nesse banco, tipo, faz uma poupança maior, eles têm mais poder de comando. Se ele falar assim, ó, quem for contra a política tal, eu não vou emprestar. E aí você se vê, tipo, cara, eu preciso do empréstimo do cara, eu vou brigar com ele. E faz um pouco de sentido. Imagina que aqui, sei lá, em Porto Velho, só tem um padeiro. Você gosta do pão do cara pra caramba, você vai brigar com o cara? Ele não vai te vender pão, pô. Você vai ficar, vai fazer, pô, se eu quero comer pão, eu não vou brigar com ele, tá? Pô, pão... Tá, mas se ele só é um padeiro, ele não tem incentivo pra... Ele não tem incentivo pra milhar, exatamente. Só que isso já vem no acordo. Isso, em partes, é bom porque evita muita guerra. Isso é uma coisa que acontece porque hoje, por conta do mundo ser extremamente globalizado e todos os países dependem um pouco de todo mundo, é mais difícil você ter guerras. Tanto é que você vê as guerras declaradas são satélites, países satélites, aqueles países que não cheira nem fede no comércio internacional. Tipo um país meio aleatório, você vê, no Iêmen, no Afeganistão, coisa assim, Butão. Tipo, aqui o comércio deles é fraco. Agora, quer ver um clássico? Estados Unidos e Rússia. Todo mundo sabe que eles são totalmente antagonistas. Só que eles nunca entram em guerra. Primeiro, porque o poderio militar deles é extremamente alto. E segundo, porque os Estados Unidos dependem muito da Rússia. A Rússia depende muito dos Estados Unidos, comercialmente falando. Então, tipo, porque é muito caro você entrar em guerra. Você só vai entrar em guerra se você não tiver escolha mesmo. Então, quer queira, quer não, esse tipo de tratados econômicos te impede de criar guerra. Você fala assim, ó, se você fizer isso, eu vou te... sancionar alguma coisa. Não vou te vender tal coisa. Ou aí tal país não vai vender. Aí você fala, bom, acho que é melhor, né? Eu preciso desse tipo de produto. Então não vou entrar em guerra não, vou ficar aqui pianinho. Você tenta resolver. Isso ajuda. Isso foi, por exemplo, o que o Donald Trump fez na Coreia do Norte ano passado, ou foi ano retrasado? A Coreia do Norte, na verdade, ela é fechada pra tudo. Não, só então, mas ele foi lá tentar abrir o mercado, alguma coisa assim. Isso mesmo. Coreia do Norte. Teve também, recentemente, os Estados Unidos e Rússia, eles já tiveram uma tretinha de dar sanções econômicas, coisa e tal. Ficou bem evidente assim a treta deles na Guerra Fria. Não, na Guerra Fria isso aí foi treta gigante, mas recentemente o Brasil mesmo se viu na mão porque a gente compra alguns produtos militares russos, tinha dinheiro para pagar os caras, mas não podia pagar os caras, porque se a gente pagasse os caras, os Estados Unidos ia ficar meio bolado com a gente. Parava de comprar o petróleo. Aí a gente não pagou os caras e os caras não mandaram os produtos que eles tinham que mandar. Foi mais ou menos uma treta assim. Que diabo. Vacilo. Além disso, e aí, o que mais a gente tem pra falar? Vamos pegar a nossa pautinha aqui. Cara, vocês acham que eu tô falando baixo? Falando forçado? Eu acho que você não tem que fazer o que você como quiser. Não, entendeu? Eu tô perguntando como a sua libertário, eu quero que você resolva os seus problemas. Sem assistência minha ou de qualquer outra pessoa. Que libertário. Viva sozinho. Como libertário, a gente quer que você viva sozinho. Não sem perguntar a opinião dos outros. Nossos ouvintes, com certeza, nossos poucos ouvintes. O Silvio Doré deve estar nos ouvindo. Com certeza ele vai nos ouvir. Um abraço, Doré. Beijo! Ele com certeza deve estar falando pra você. Aumente o seu tom de voz. Prometo melhorar. Tá melhorando. Vamos lá. Algo mais sobre as guerras? Cara, a gente pode falar sobre a questão libertária, né? A proposta libertária, mas meio que a gente já deu as pitadas no meio, né? Pra finalizar já. Pra concluir, qual é a proposta do libertarianismo, já que a Pâmela acabou de entrar no quarto? A proposta seria, cara, fronteira não faz diferença pra comércio. Até porque se você for parar estrito senso, assim, não faz diferença nenhuma. Se eu acho que quanto mais comércio eu fizer, melhor. Se eu acho isso aqui, se eu tenho uma loja e quero ter mais clientes aqui no meu bairro. Se eu tenho uma loja na cidade, eu quero ter mais clientes na cidade. Se eu tenho uma loja no estado, eu quero ter mais clientes no estado. E assim vai, por que não país? O que isso mudou? Por que a regra mudou, tá ligado? Não, quando virou país aí fica ruim. De onde vem essa ideia? Não sei, mas talvez a galera não pelo menos no argumento que talvez eu usaria, seria a questão da cultura. Na verdade eu já ouvi falando isso que questões assim é para manter cultura. Isso é um exemplo, isso é um exemplo bem observado na França. Eles têm uma resistência a culturas que não sejam deles,
No sentido que, tipo, até palavras estrangeiras, eles acabam meio que inventando uma nova palavra em francês para não deixar aquela, sei lá, frase ou termo em inglês, que é o mais comum, virar parte do vocabulário deles, parte do francês. E só não fazem isso com árabe, né? Mas entra lá é árabe. Mas até que ponto, tá ligado? Porque eles também querem. E assim, a França, em modo geral, é um exemplo europeu bastante que ele protege muito o comércio, ele tem toda essa pegada cultural, eles gostam... Assim, esse é até um dos problemas de ter acontecido o Brexit, né? Da Inglaterra ter saído da União Europeia, porque a França queria barrar tudo. Mas assim, a Inglaterra e França é algo bem histórico, assim, a rixa deles, sempre, né? Sempre tiveram, mas, pô, a França nunca foi muito... Nunca não, mas recentemente, na história recente, não tem um bom poderio econômico e ainda assim barrava tudo na União Europeia. A Inglaterra queria fazer tal coisa, não pode, vamos proteger nossa indústria europeia, não sei o que, só que isso empobrece, é burrice. Então, tipo, essa questão de cultura existe? Existe. Só que até que ponto você prefere pagar mais caro para ter sua cultura? Que eu acho, na minha opinião, dinheiro não vê cultura, não vê nacionalidade, não vê nada. Tipo, pra mim não faz diferença se o dinheiro vai vir de um venezuelano, de um árabe, de um turco, de um alemão, de um chinês. O importante é o dinheiro. O dinheiro não tem valor, assim, valor moral, do ponto de vista. Ele tem somente valor monetário. Então, se o dinheiro veio, eu posso muito bem continuar com a minha cultura, símbolos nacionais, sei lá, coisa e tal, sem atrapalhar a questão de comércio, que não impede. Mas eu acho que no sentido de não ter uma regulação da fronteira, seria exatamente... você diz de atravessar a fronteira, né? Pessoas. Isso. Tá, não, eu tô falando mais de produtos, né? De pessoas, sim. Existem sim a questão de cultura, de valores, tem até mesmo a questão de Estado, porque você paga imposto. Aí vem alguém de outro país, ele não paga imposto. Não tem CPF. Ele não tem CPF. Então ele pode usar, mas ainda assim ele pode usar serviço público, que ele não paga, que você paga, tá ligado? Que é universal. Aí tem essa meio que treta de tipo, caraca, mas o cara vai poder vir de fora, não paga nada e usa, atrapalha, sabe? Tem esses problemas que é criado por Estado. Porque se fosse tudo privado, cara, você pode vir, todo mundo paga. Você vem e paga. Seria até melhor para a economia brasileira, mas eu tô falando mais de produtos, entendeu? De produto realmente não faz diferença. O que muita gente fala que é um problema é porque, tipo, no Brasil tem muito imposto. No Brasil tem muita regulação. Então, se abrir o comércio internacional para produtos entrar, a indústria nacional não vai ter como competir com nada. Sim, isso é verdade. Se a gente, de fato, liberar comércio internacional para dentro do Brasil, quase nenhuma indústria nacional ganha. Que sai perdendo em tudo. É tudo mais caro aqui para produzir. Só que, tipo... Então, por conta disso, a gente vai manter o ciclo. Porque é extremamente regulado aqui, então a gente fecha a fronteira e fica mais pobre. Regula mais. Fecha a fronteira, fica mais pobre. Regula mais. E assim vai indo. Se você abre a fronteira, um monte de empresa que está aqui, acaba em partes, porque eles vão procurar aquilo que melhor ele faz. Em compensação, os produtos ficam mais baratos. E tem de vir mais investidor para cá, até que os nossos burocratas geniais se veem obrigados a regular. Abrir tudo isso. Abrir, porque ele vai ver, não faz sentido nenhum ficar fechado. Tem até um exemplo, né, que a gente tava conversando sobre a Nova Zelândia. Tipo, os caras da noite pro dia cortaram o subsídio de carneiro, de agropecuária. De leite lá também. De leite também, mas tipo de agropecuária, o cordeiro deles. Eles vendiam a 12 dólares e 50 centavos. Em 1950 cents, né? Em 1984. Só que 44% desses 12,50, que dá ali seus quase 5. 20. Você tá falando? 44% de 12? Tá. Dá quase ali seus 5, 6. Vamos supor que seja 6. 6 dólares era subsidiado pelo governo neozelandês. Então, tipo metade praticamente. Da noite pro dia eles falaram, não, acabou isso, vamos cortar. Não tem mais subsídio. Não tem mais subsídio, cada um se vira. Você quer vender? Vende. Melhora a sua produção, vende. Cortou lá, aí tinha o Ministério dos Transportes lá. Tinha 56 mil funcionários.
Só ficou com o ministro, tá ligado? Ele cortou todos os funcionários, só ficou com ele, pra cortar custo do governo. E mandou o pessoal se virar. Aí todo mundo pensou, caraca, acabou com o país, né? Não. Só melhorou. 2 anos depois, tipo, 1 ano depois, somente 0,75% dos produtores de carneiro faliram. O restante melhorou. Porque eles viram, caraca, agora eu não vou ter subsídio, eu tenho que, de fato, melhorar meu produto. E melhoraram. Então, a qualidade e a concorrência de preço também. Aumentou a qualidade e diminuiu o preço. Não, e por incrível que pareça, no mundo eles começaram a exportar mais caro. 2 anos depois... Porque eles lá dentro eles têm a liberdade de fazer o livre mercado. E as pessoas viram mais valor. E eles começaram a produzir tão bem, mas tão bem, porque tinha que produzir melhor. E em 2 anos depois começaram a vender o carneiro por $30. 4 anos depois, $50. 6 anos depois ou 7 anos depois já estava em $70, e em 99, que foi 10 anos depois, eles estavam vendendo a 130 o carneiro. Saiu de 12,50 para $130, tá ligado? Ser pastor. Isso faz 20 anos, cara. Isso faz 20 anos. Então, tipo, aí um monte de gente fala, não, mas se a gente tirar o subsídio da soja no Brasil, o produtor de soja vai quebrar, não vai ter como. Será? Cara, mas aí que tá, não dá pra usar esse dado da Nova Zelândia, que 1% faliu, e aplicar no Brasil assim, de livre e espontânea vontade. A gente não sabe quais efeitos. Não, tem muitas coisas diferentes. Sem dúvida que para você cortar o subsídio, você tem que melhorar a qualidade de negócio do Brasil. Só que, tipo, velho... Isso implica em abrir o mercado. Abrir mercado, você diminuir regulação. Pô, de regulação aqui, eu peguei uns dados que acabei nem falando, mas de regulação aqui, de barreira de comércio. A gente gasta por ano 130 bilhões de reais. Significa que a gente deixa de ganhar. Se a gente dividisse para 220 milhões de pessoas, que é a população brasileira, daria quase R$700 por pessoa, que a gente teria por ano a mais se não fosse barreira comercial. Isso é o que a gente deixa de ganhar porque não pode vender. Porque não pode vender, ou não pode comprar de fora. Então, tipo, olha que bizarro. R$600, R$700 talvez não faz tanta diferença, mas sei lá, eu gostaria de ter R$700 a mais no ano, tá ligado? Faz muito. Então, inevitavelmente a gente precisa disso. Só que vem aquela questão política, né? Lobby, as pessoas não querem. Todo mundo acha que tem que abrir comércio, que não pode regular preço dele. Claro. Não, dos outros. Agora o dele pode. Tá. Tipo assim, você vê o meu é protegido dos outros. O que você mais vê? Não, pô, o álcool em gel tá muito caro. Tem que tabelar o preço, porque senão não dá, as pessoas não compram, não sei o quê. Aí quando fala de tabelar o preço, limitar o preço máximo ali pra carne, eu sou produtor de carne. Não, pô, mas você tem que entender que carne é diferente. A gente importa produto de tal lugar, a gente faz isso, a gente faz isso. Então, tipo, tabela de todo mundo, mas o meu tem que ficar assim porque não dá. Pois é, não dá, né, cara? Só que tu acha que se cortasse subsídios, não da noite pro dia, mas... de uma forma mais sistemática ao longo do... eu tenho certeza. Assim, tu acha que as pessoas, os produtores... iam ser mais ou menos igual a Nova Zelândia e dar um jeito eles não teriam outra opção se não se alinhar. Porque outros irão fazer. Exato, vão fazer. E se você for parar pra pensar, as pessoas esquecem isso. O governo não tem dinheiro, ele não produz nada. Se ele deu subsídio pra alguém, significa que antes ele tirou de outro alguém, tá ligado? Então ele tirou de um setor produtivo e deu para um setor incompetente. Não, e outra. E o Estado, o governo, ele escolhe pra quem vai dar. Então, se você for mais próximo com a galera lá de Brasília, a probabilidade de você ser mais beneficiado da sua empreitada, digamos assim, da sua forma do seu comércio, você está excluindo toda uma outra galera que é independente, que não recebe nenhum tipo de subsídio. Sim. Você está fazendo como ficou conhecido aqui no Brasil, os campeões nacionais que tanto o Lula falava lá, que hoje são protagonistas dos maiores esquemas de corrupção, que a galera dava... se não me engano, eram quantas empresas? 12? Acho que era. Eu não sei exatamente. Odebrecht, Camargo, JBS, não sei o que eles recebiam um subsídio gigante para produzir e vender essa carne, e era só eles que tinham o mercado de exportação. A maioria nacional. Deles era... Tudo através do dinheiro. Mas aí já entra numa questão até de corrupção, enfim. O Brasil. Mas a corrupção, é isso que a gente tem que entender, né? A corrupção só acontece porque eles têm o poder pra fazer isso, tá ligado? Se a gente tirasse o poder da mão deles, não, você não pode interferir nisso. Tipo, não que
as pessoas do setor privado são 100% honestas, não são corruptas. Não é isso. Mas é que, tipo, quando você tem o poder de criar uma tabela de preço, de criar quem vai receber tal coisa, você tá, tipo, dando todo o poder para alguém, influência para ele ser corrupto. Então, se você só precisa corromper uma pessoa para corromper todo o sistema, tá ligado? E, tipo, é exatamente isso. Camargo Correia, o Odebrecht, tipo, os caras recebiam dinheiro do BNDES a juros ridículos. Nem pagavam, né? Nem pagavam, pegava parte desse dinheiro e investia em campanha dos caras, que uma parte era pra campanha dos caras, e depois ia lá e aumentava coisa. Os caras estavam trabalhando, os caras estavam criando emprego, sim. Só que o quanto que a gente deixou de ganhar por conta desses empréstimos? Se esses empréstimos não tivessem chegado neles, em vez de ter cobrado imposto, se esse dinheiro estivesse na mão dos consumidores, quantas empresas a gente não teria criado? Quantos empregos, sabe? Tipo, a gente não viu. Não tem como a gente contabilizar, porque seria suposição. Mas provavelmente seria melhor. Provavelmente. É isso aí então, pessoal. É isso? É isso. Fechamos esse podcast? Fechamos. Queridos ouvintes, muito obrigado. Aqui foi Danilo Jeremia, André Rocha e Edwards Miranda. Até a próxima. Logo a gente vai fazer a nossa página no Instagram, né? Que o André falou que ia fazer. Vai fazer, ele vai fazer. Sigam nossa página no Instagram chamado... Pra ser sincero. Podcast. Qual seria outro? Muito obrigado, senhores, e aquele abraço. Imbecil. Caralho. Qual o nome eu coloco na minha página? Pra divulgar. Vamos ver se no Instagram já não tem, pra ser sincero. Você pode botar pra ser sincero, 0123. Por isso que eu falei, qual seria o nome? Monstro. 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 Monstro.